Acredite ou não, você sabia que as lontras têm uma pedra favorita? Esse fato encantador acrescenta uma nova camada à nossa compreensão dessas criaturas brincalhonas. As lontras não são apenas fofas, elas são incrivelmente habilidosas no uso de ferramentas. Cada lontra possui uma pedra especial que carrega consigo, muitas vezes debaixo do braço ou em uma bolsa solta na barriga. Essa pedra preciosa é vital para a sobrevivência. Ela permite que as lontras quebrem animais de casca dura, como moluscos e crustáceos, que proporcionam refeições deliciosas. Imagine uma lontra flutuando de costas, equilibrando habilidosamente sua pedra preciosa em uma pata, enquanto saboreia sua refeição. Esse comportamento fascinante destaca sua inteligência e natureza brincalhona. Na verdade, algumas lontras até colecionam pedras, escolhendo a perfeita para enfrentar diferentes desafios culinários. Então, da próxima vez que você observar uma lontra em um zoológico ou em um documentário, reserve um momento para admirar essa relação única com suas pedras. Elas não estão apenas brincando, estão se envolvendo em uma interação notável com o ambiente, mostrando uma mistura de habilidade, inteligência e adaptabilidade. Um fato interessante sobre as bolas de tênis de Wimbledon. O Wimbledon, um dos torneios de tênis mais famosos, tem regras surpreendentes para manter suas bolas em ótimo estado. Para garantir um kick perfeito durante os jogos, essas bolas são armazenadas a 20 graus Celsius em refrigeradores especiais. Esse cuidado é importante não só para o jogo, mas também para criar uma boa atmosfera para os espectadores. Durante o torneio são usados 55 mil bolas de tênis, o que mostra a quantidade de ação que acontece nas quadras. Mas o que acontece depois do torneio? Em vez de descartá-las, Wimbledon demonstra seu compromisso com a sustentabilidade, vendendo algumas bolas para os fãs ou doando outras para instituições de caridade, como o Fundo de Vida Selvagem do Reino Unido. Lá, elas ganham uma nova vida como abrigos aconchegantes para pequenos animais. Não é incrível como o tênis pode ajudar na conservação da vida selvagem? Algo incrível sobre os vagalumes iluminando a noite. Quando a noite cai, esses insetos encantadores transformam campos e florestas em espetáculos de luz, cativando quem os observa com seus flashes. Esse espetáculo é um exemplo impressionante de bioluminescência, um fenômeno natural onde organismos vivos produzem luz. Os vagalumes geram esse brilho usando luciferina, um composto que emite luz, e luciferase, uma enzima que provoca uma reação química com oxigênio. Essa reação é extremamente eficiente, emitindo luz com quase 100% de eficiência energética, produzindo um brilho frio sem gerar calor. Cada espécie de vagalume possui padrões de piscar únicos, uma linguagem codificada usada para atrair parceiros e afastar predadores. Em algumas regiões tropicais, os vagalumes machos sincronizam seus flashes para criar ondas de luz deslumbrantes entre as copas das árvores, enquanto as fêmeas escolhem parceiros com base no ritmo e na clareza de suas exibições. Além de seu charme estético, os cientistas estão intrigados pelos vagalumes enquanto exploram maneiras de aproveitar essa luz natural para soluções sustentáveis e biosensores avançados que podem detectar doenças. O pequeno, mais poderoso vagalume detém a chave tanto para a beleza natural extraordinária quanto para a tecnologia inovadora. Por que a vida fecha o ciclo no heroísmo? Esta incrível história começa com uma enfermeira que, em seu tempo livre, salvou a vida de um menino durante um jogo de beisebol. O menino teve uma parada cardíaca após ser atingido no peito com um bastão. Graças à sua rápida reação e habilidades de RCP, a enfermeira conseguiu trazê-lo de volta à vida a tempo. 7 anos se passaram, e essa reviravolta surpreendente voltou a ser destaque. Durante o almoço em um restaurante, a enfermeira de repente começou a ter dificuldades para respirar. Mas espere, o mesmo menino, agora adulto, correu para ajudar, lembrando-se das lições que aprendeu naquele momento salvador. Ele realizou a manobra de Heimlich, ajudando-a a respirar novamente. Essa conexão incrível mostra como um momento de coragem pode impactar vidas e nos lembra que nossas ações têm a incrível capacidade de voltar para nós. Não é surpreendente como a vida entrelaça histórias de maneira tão inesperada? É difícil acreditar que Beethoven era surdo, mas continuou a compor. Após perder a maior parte da audição, o lendário compositor Ludwig van Beethoven não deixou que isso o impedisse de criar música incrível. Surpreendentemente, ele se adaptou à sua deficiência, usando cadernos para se comunicar com amigos e colegas. Eles escreviam mensagens, perguntas e pensamentos,
e Beethoven respondia por escrito, o que o mantinha conectado enquanto trabalhava em suas obras-primas. Historiadores consideram esses cadernos inestimáveis. Ao reunir as anotações, conseguiram reconstruir conversas inteiras, oferecendo uma visão única de sua vida e pensamentos nos últimos anos. Imagine a determinação que Beethoven precisou para continuar compondo sinfonias e sonatas, quando já não podia ouvi-las. Sua história é inspiradora, mostrando que mesmo diante de grandes dificuldades, a paixão e a inovação podem florescer. Não é interessante pensar nas conversas que ele teve, permitindo que superasse suas limitações? Vamos descobrir a verdade sobre os socos do camarão mantis. Os camarões mantis podem parecer simples habitantes dos recifes de coral, mas na verdade são algumas das criaturas mais formidáveis do reino animal. Esses animais marinhos coloridos possuem um poder impressionante, pois seus membros em forma de clava podem se mover a uma velocidade incrível de 23 metros por segundo, superando a de uma bala de calibre .22. Essa velocidade extraordinária não se traduz apenas em força bruta. Cada soco gera mais de 10.000 grãos de força, suficiente para quebrar o vidro de aquários. Mas o soco do camarão mantis não é apenas um golpe isolado. Ao atingir, o camarão cria bolhas de cavitação que colapsam rapidamente, gerando um segundo impacto explosivo. Essa habilidade única resulta em ondas de choque que podem atordoar ou até matar a presa, mostrando a precisão do design do camarão, aperfeiçoado ao longo de milhões de anos. Os cientistas estão fascinados por essa estrutura de membro excepcional e estão explorando como seu mecanismo de armazenamento de energia pode inspirar materiais mais duráveis para armaduras e aplicações aeroespaciais. Não é incrível pensar em como a natureza criou uma maravilha biomecânica assim? Difícil de acreditar, mas as veias também precisam de válvulas. Essas válvulas especiais desempenham um papel importante nas nossas pernas, onde a gravidade dificulta o movimento do sangue para cima, em direção ao coração. Quando você está em pé ou andando, a gravidade puxa o sangue para baixo, e é aí que as válvulas entram em ação. Elas funcionam como pequenas portas, fechando-se para evitar o fluxo reverso do sangue e garantindo que ele siga na direção certa, para cima. Mas não é só isso. As veias são bastante flexíveis. Elas podem se contrair ou se expandir, mudando de tamanho para aumentar ou diminuir o fluxo de sangue e a pressão. Essa capacidade é especialmente importante durante atividades físicas, como correr ou andar de bicicleta, quando seus músculos precisam de mais sangue rico em oxigênio. Você não está apenas parado, seu corpo está constantemente se adaptando para que tudo funcione bem. Então, da próxima vez que você der um passo, lembre-se de que essas pequenas válvulas estão trabalhando arduamente nos bastidores. Acredite ou não, a teia é mais forte que o aço. Esse material natural incrível tem uma resistência à atração que supera a do aço quando comparado pelo peso. Imagine um fio que é tão leve, mas ao mesmo tempo tão forte, que pode suportar 4 vezes seu próprio peso. As propriedades engenhosas da teia têm atraído a atenção dos cientistas por muitos anos. Sua estrutura molecular única permite que ela se estique e absorva energia, tornando-a não apenas resistente, mas também flexível. Alguns pesquisadores acreditam que estudar a teia pode levar a avanços na criação de materiais leves e fortes para tudo, desde equipamentos esportivos até dispositivos médicos. Empresas estão até procurando maneiras de produzir teia sintética, o que pode revolucionar indústrias, oferecendo alternativas ecológicas a materiais tradicionais. Na próxima vez que você se surpreender com a força da teia, lembre-se de que essa pequena força da natureza pode inspirar inovações nas tecnologias humanas. Um fato interessante sobre minas marítimas. Você não vai acreditar em como funcionam alguns desses dispositivos explosivos subaquáticos. Muitas minas marítimas usam um mecanismo engenhoso com espinhos que seguram um frasco de vidro com ácido da bateria. Quando um navio colide acidentalmente com a mina, o espinho quebra, quebrando o frasco de vidro. Essa ação não é apenas para efeito, ela ativa a bateria de chumbo ácido que estava seca. Assim que a bateria recebe um pouco de ácido, ela aciona o detonador, resultando em uma explosão perigosa. Esse design demonstra a engenhosidade da tecnologia militar, transformando um simples espinho e um pouco de líquido em um dispositivo letal e altamente eficaz. Essas minas são frequentemente colocadas em locais estratégicos para proteger áreas costeiras ou dificultar a movimentação de navios inimigos, mas seu design levanta questões sobre segurança e responsabilidade em tempos de guerra.
Como podemos equilibrar a segurança nacional com os riscos que essas ameaças ocultas criam? Descubra a alegria escondida na arte movida pela paixão. Artistas, muitas vezes, se dedicam a hobbies como dança ou escrita, não pela fama, mas para aproveitar as alegrias que essas atividades trazem. Imagine um dançarino girando graciosamente ao ritmo da música, ou um escritor colocando sua alma em um poema. Para muitos, essas atividades criativas se tornam um refúgio, um lugar onde podem expressar livremente seus pensamentos e sentimentos. Praticar arte também pode melhorar a saúde mental, permitindo uma pausa do estresse diário. É impressionante quantas pessoas encontram conforto em seus hobbies, criando uma comunidade com aqueles que compartilham a mesma paixão. Seja um artista capturando a beleza da natureza ou um músico compondo melodias em casa, a motivação principal permanece a mesma. Tudo se resume ao amor pela arte. Por que você se dedica ao seu hobby favorito? Descubra como David Grange transforma sucata em arte. David Grange é um artista inovador, conhecido por suas incríveis esculturas feitas de metal descartado. Usando materiais que muitos consideram inúteis, ele cria obras impressionantes que não só mostram criatividade, mas também transmitem uma forte mensagem ambiental. Cada escultura conta uma história, convidando os espectadores a refletirem sobre o lixo e seu impacto em nosso planeta. Ao unir arte e reciclagem, Grange dá nova vida a materiais que de outra forma estariam em um aterro. Suas obras geram discussões sobre sustentabilidade e a importância de reduzir resíduos. Imagine passear por uma galeria cheia de animais coloridos e formas abstratas, feitas de engrenagens enferrujadas, ferramentas antigas e pedaços de máquinas. Esse processo transformador destaca o potencial da reciclagem em formas inesperadas. As esculturas de Grange não são apenas arte, são um chamado à ação para valorizar e proteger nosso meio ambiente. Então, da próxima vez que você ver um pedaço de sucata, pense: isso pode ser arte disfarçada? A verdade é que os wombats são defensores incríveis. Essas criaturas encantadoras, encontradas principalmente na Austrália, têm uma estratégia de defesa surpreendentemente eficaz que os ajuda a afastar predadores. Os wombats mostram sua força impressionante através de suas traseiras robustas, que usam como uma barreira sólida quando o perigo se aproxima. Quando se sentem ameaçados, um wombat simplesmente se vira e bloqueia a entrada de sua toca com seu traseiro forte, criando uma barreira quase impenetrável. Imagine um dingo, um predador astuto, se aproximando de um wombat, apenas para descobrir que seu plano engenhoso falhou. Suas tentativas de invadir são frustradas pela defesa formidável do wombat. Essa abordagem única para a sobrevivência não só protege seus lares, mas também pode causar sérios danos a qualquer animal ousado, o suficiente para desafiá-los. Além disso, esses adoráveis marsupiais não são apenas fortes. Eles também encantam muitos com sua aparência charmosa e comportamento brincalhão. Portanto, da próxima vez que você encontrar um wombat, lembre-se de que por trás daquela aparência fofa e carinhosa, existe uma fortaleza poderosa, mostrando as maravilhas diversas da natureza e sua surpreendente resiliência. Por que o queijo Puli custa tanto? Este queijo notável vem da Sérvia e é feito com leite de jumentas, tornando-se um dos queijos mais raros e caros do mundo. O preço é impressionante, chegando a cerca de 1.000 euros por quilo. O alto custo se deve à escassez de leite de jumenta. São necessários incríveis 25 litros desse leite para produzir apenas 1 quilo de Puli. Ao contrário das vacas, que podem produzir grandes quantidades de leite, as jumentas têm uma produção muito menor e requerem cuidados meticulosos para a ordenha. Além disso, as jumentas são criadas principalmente em fazendas especializadas na Sérvia, o que aumenta a exclusividade do queijo. O sabor do Puli é igualmente impressionante, descrito como rico e levemente adocicado, semelhante a um queijo cremoso. Devido ao seu gosto único e à disponibilidade limitada, os amantes da gastronomia de todo o mundo estão ansiosos para experimentar essa iguaria luxuosa. Se você tiver a oportunidade de provar o Puli, pode descobrir uma das experiências culinárias mais extraordinárias da sua vida. Por que a frase "eu não" ajuda a controlar a si mesmo? Pesquisas mostraram que usar "eu não" em vez de "eu não posso" melhora muito a autodisciplina, especialmente quando enfrentamos tentações. Por exemplo, se você disser a si mesmo "eu não como fast food", você cria uma identidade pessoal forte ligada a essa decisão.
Essa forma é vista como uma escolha consciente e não como uma regra restritiva, o que lhe dá força e reforça sua determinação. Por outro lado, a frase "eu não posso" pode ser vista como uma limitação, levando à frustração e aumentando a chance de ceder à tentação. A psicologia desse fenômeno é fascinante. Quando as pessoas veem a escolha como parte essencial de sua identidade, elas tendem a seguir suas metas com mais firmeza. Essa simples mudança na linguagem pode transformar sua abordagem em situações difíceis, desde dietas até a superação de maus hábitos. Então, da próxima vez que você enfrentar uma tentação, lembre-se de que a forma como você expressa seu compromisso pode ser sua arma secreta para alcançar seus objetivos. Você pode se surpreender. A Casa Cogumelo é única. Localizada em Ohio, essa obra-prima da arquitetura se destaca não apenas pelo seu design excêntrico, que lembra cogumelos gigantes, mas também pelo compromisso com práticas de construção sustentáveis. Cada cômodo é criado com criatividade, se integrando harmoniosamente à paisagem ao redor e oferecendo uma atmosfera única. O uso de materiais sustentáveis e sistemas de eficiência energética mostra como a natureza pode inspirar a vida moderna. Os visitantes ficam encantados com elementos inovadores, como a luz natural que entra por janelas de formas orgânicas e a integração da flora local na decoração. Essa maravilhosa combinação de expressão artística e cuidado com o meio ambiente transforma a Casa Cogumelo em mais do que apenas uma casa. É o início de uma conversa sobre as possibilidades da arquitetura sustentável. Com seu estilo lúdico e compromisso com o planeta, pode isso ser o futuro do design de casas? Você sabia que o árabe é escrito da direita para a esquerda? Enquanto muitos idiomas, como o inglês, são escritos da esquerda para a direita, o árabe tem uma abordagem diferente. A singularidade da escrita árabe é que ela flui da direita para a esquerda, tornando-se especial entre os sistemas de escrita do mundo. Isso significa que, ao abrir um livro ou sinal em árabe, você começa pelo lado direito da página. Mas o interessante é que os números árabes, como os que usamos diariamente, são escritos da esquerda para a direita. Portanto, ao ler um preço ou uma data em árabe, você mudará de direção, como um camaleão muda de cor. Essa escrita bidirecional pode ser desafiadora para os aprendizes, mas enriquece o idioma. Com sua bela caligrafia e gramática complexa, o árabe é um verdadeiro tesouro cultural. Não é incrível como os idiomas podem ter características tão únicas? Você já ouviu falar do design único do metrô em Chongqing? Esse sistema de metrô na China é famoso por suas rotas impressionantes que passam diretamente por prédios. Essa arquitetura inusitada surgiu devido ao relevo montanhoso da cidade, tornando mais prático integrar as linhas de metrô nas construções existentes do que construir ao redor delas. Como resultado, os passageiros podem embarcar e atravessar um complexo residencial ou um shopping. Essa abordagem interessante não só economiza espaço, mas também transforma a paisagem urbana, unindo transporte e arquitetura. Os passageiros em Chongqing têm uma experiência única de viagem, com vistas deslumbrantes da cidade pelas janelas do trem. Na próxima vez que você pensar em transporte público, imagine viajar através de um prédio e não ao redor dele. Legal, não é mesmo? Você pode se surpreender com a origem de Millie Bobby Brown. Nascida na ensolarada Marbella, na Espanha, Millie deu seus primeiros passos em uma cultura vibrante que influenciou sua infância. Com apenas 4 anos, ela se mudou para o Reino Unido, onde começou a aprender inglês e suas variações. Essa mudança não parou seu espírito aventureiro. Logo, Millie se mudou para os Fashion Kina para se tornar uma jovem atriz. Sua jornada começou com papéis pequenos, mas logo ela conquistou nossos corações na famosa série Stranger Things. A rica experiência de Millie lhe dá uma perspectiva interessante, combinando o calor espanhol, o charme britânico e as ambições americanas. Quando ela se tornou famosa, muitos fãs não perceberam o caminho incrível que a levou à fama. A história de Millie mostra que não importa de onde você comece, paixão e talento podem te levar a qualquer lugar. Não é incrível como seus primeiros anos moldaram a superestrela que ela é hoje? Você sabia que a quinina vem de uma árvore? A árvore Sanchonatri, que cresce na América do Sul, guarda um segredo incrível. Sua casca é a fonte da quinina, um poderoso remédio contra a malária que salvou muitas vidas. A quinina impede a reprodução do parasita da malária, tornando-se um tratamento importante em regiões onde a doença é comum. Mas não é só isso. A quinina também dá ao refrigerante seu sabor levemente amargo, o que a torna um ingrediente popular em coquetéis, como o gin tônica.
Essa conexão fascinante mostra como uma árvore contribui não apenas para a medicina, mas também para o nosso prazer com as bebidas. Imagine saborear uma bebida refrescante, sabendo que a casca da árvore ajudou na luta contra uma doença grave. A árvore Sanchonatri realmente une a natureza e nosso dia a dia de uma maneira surpreendente. Por que conhecer a história única do sushi? O sushi, um prato amado por muitos ao redor do mundo, tem raízes fascinantes. Originalmente, essa iguaria surgiu no Japão antigo como uma forma inteligente de conservar peixe. Antigamente, as pessoas usavam arroz fermentado para manter o peixe fresco. Ao envolver ou armazenar o peixe no arroz, o processo de fermentação não apenas preservava o peixe, mas também lhe conferia um sabor delicioso. Com o tempo, o uso do arroz fermentado mudou, e assim surgiram os sushis que amamos hoje. Essa transformação passou de um método de conservação para um delicioso manjar, onde ingredientes frescos são protagonistas. Os sushis modernos apresentam uma variedade de estilos, desde nigiri com peixe cru até rolls com vegetais e frutos do mar. É mais do que apenas comida. O sushi representa uma conexão cultural com o estilo de vida japonês e destaca a harmonia entre a natureza e a alimentação. Portanto, da próxima vez que você saborear um pedaço de sushi, lembre-se de sua jornada de um simples método de conservação a um fenômeno culinário global. Você consegue adivinhar o que realmente inspira aventuras de cortadores de grama? Em 1994, Alvin Steinhagen embarcou em uma incrível jornada de 250 milhas de Iowa a Wisconsin, porque não tinha carteira de motorista. Em vez de desistir por causa das restrições legais, ele subiu em seu cortador de grama e começou uma missão que durou semanas. Por que ele fez isso? Essa aventura única foi motivada pelo amor que ele tinha por seu irmão, que havia se mudado para Wisconsin. A determinação de Steinhagen destaca até onde as pessoas vão por laços familiares, mostrando que o amor pode nos levar a ações inesperadas. Com uma velocidade máxima de cerca de 5 milhas por hora, Alvin enfrentou várias dificuldades, desde mudanças climáticas até olhares curiosos de outros viajantes. Sua história não é apenas uma longa viagem, mas um testemunho de paixão e criatividade diante dos obstáculos. Hoje, as pessoas lembram de sua aventura incomum, mas sincera, provando que às vezes, o importante não é o destino, mas a jornada e os laços que nos inspiram ao longo do caminho. Você sabia que o soluço tem uma história engraçada? Esses sons estranhos acontecem por causa das contrações involuntárias do diafragma, um grande músculo que nos ajuda a respirar. Quando o diafragma se contrai de repente, ele puxa o ar para os pulmões, mas as cordas vocais se fecham logo em seguida, criando o som característico do soluço. Você pode começar a soluçar se comer muito rápido ou beber um refrigerante, como cola. Até mesmo uma simples irritação do nervo frênico, que controla o diafragma, pode causar esse soluço incômodo. Normalmente ele passa sozinho, mas pode ser irritante, e as pessoas tentam diferentes remédios caseiros para se livrar dele. Você já tentou prender a respiração ou beber água de cabeça para baixo? Pode parecer engraçado, mas muitos juram que isso ajuda. O soluço é apenas uma das características divertidas do corpo humano. Adivinhe o que causou 23 milhões de e-mails em um dia? Em 2015, um simples erro gerou um enorme fluxo de e-mails na Thomson Reuters, uma das principais organizações de notícias do mundo. Um funcionário nas Filipinas enviou acidentalmente um pedido de reativação de telefone para mais de 33 mil colegas. Esse erro saiu do controle, causando uma reação em cadeia que resultou em quase 23 milhões de e-mails em apenas 7 horas. Você consegue imaginar a confusão? Quando todos começaram a responder, a caixa de entrada do funcionário médio ficou cheia de respostas, o que atrapalhou bastante o trabalho diário. Esse incidente destacou as possíveis consequências de mal-entendidos digitais e serviu como um importante lembrete da necessidade de verificar 2 vezes antes de clicar em enviar. As empresas muitas vezes dependem muito do e-mail para se comunicar, mas esse caso mostrou como tudo pode dar errado rapidamente. Difícil de acreditar, mas 1 bilhão de dígitos do número P ocupa 954 Mabiatabi. Esse número incrível representa a constante matemática P, π, que é a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro. Para entender o que isso significa, armazenar 1 bilhão de dígitos de P em um arquivo de texto requer cerca de 954 megabytes de memória.
O número P é irracional, ou seja, sua representação decimal continua infinitamente e não se repete, o que fascina muitos matemáticos. Pesquisadores e entusiastas passaram horas incontáveis calculando P, resultando em enormes arquivos digitais com seus dígitos. Imagine como é difícil memorizar até mesmo uma parte desses dígitos. A imensa quantidade desses dados destaca a complexidade e a beleza da matemática, além da importância do número π em diversas áreas, desde engenharia até ciência da computação. O que você acha? Até onde podemos chegar no cálculo dos dígitos de π? Você pode se surpreender. Em Saturno chove diamantes. Na densa atmosfera de Saturno ocorre um processo incrível. O metano se transforma em carbono. Esse carbono não apenas se dispersa no ar, ele se cristaliza em diamantes. Imagine como é estar em Saturno, onde gotas de diamantes podem atingir vários metros de tamanho. Ao descer mais na atmosfera, eles passam por uma nova transformação, tornando-se grafite antes de alcançar a superfície do planeta. Esse fenômeno fascinante cria um tipo único de chuva, que é diferente do que vemos na Terra. A enorme pressão e as baixas temperaturas de Saturno permitem que essa magnífica maravilha natural encante cientistas e amantes da astronomia. Embora possamos sonhar em encontrar tesouros em forma de diamantes, as condições climáticas surpreendentes de Saturno nos lembram das maravilhas que estão escondidas em nosso sistema solar. Você consegue imaginar um mundo onde joias caem do céu? Incrível, mas é verdade. Irmãos concorrentes Puma e Adidas. A rivalidade entre Adolf e Rudolf Dassler se tornou uma das mais famosas competições na história da moda esportiva. No início do século XX, eles começaram juntos em uma pequena cidade alemã, abrindo uma empresa de calçados para atletas. No entanto, suas visões diferentes e conflitos pessoais levaram a uma separação drástica após a Segunda Guerra Mundial. Adolf fundou a Adidas, famosa por suas icônicas 3 listras, enquanto Rudolf criou a Puma com seu logotipo vibrante de um gato pulando. Essa drama familiar não apenas gerou 2 marcas de sucesso, mas também acendeu uma competição constante no mundo esportivo, que influenciou tudo, desde estratégias de marketing até o apoio a atletas. Hoje, ambas as empresas são gigantes globais, cada uma com sua identidade única e fãs dedicados. A rivalidade entre elas nos lembra como a paixão e a ambição podem levar à inovação e, às vezes, à separação. Você consegue imaginar um mundo sem essa rivalidade esportiva entre irmãos? Você sabia que apenas as fêmeas dos mosquitos picam? Esse fato curioso está relacionado à necessidade delas de proteínas, que obtêm do sangue para produzir ovos. Embora tanto machos quanto fêmeas comecem suas vidas na água, os machos levam uma vida mais tranquila, alimentando-se principalmente de néctar e sucos de plantas para obter energia. As fêmeas, por outro lado, voam em busca de sangue. As picadas ajudam-nas a reunir nutrientes suficientes para o desenvolvimento dos ovos. Curiosamente, as fêmeas dos mosquitos possuem partes bucais especiais, chamadas probóscides, que permitem perfurar a pele e acessar os vasos sanguíneos. Elas são atraídas pelo dióxido de carbono, calor e cheiro do corpo, o que torna algumas pessoas alvos mais atraentes. Portanto, da próxima vez que você afastar um mosquito zumbindo, lembre-se de que é uma fêmea que está picando para atender às suas necessidades reprodutivas. Você vai se surpreender ao saber que o rei atuou em Star Trek. Antes de se tornar o rei da Jordânia, Abdullah II apareceu inesperadamente como figurante na famosa série de ficção científica Star Trek Voyager. Isso aconteceu no início dos anos 90, quando ele ainda era um oficial militar e estudava no Secunela. O episódio em que ele participou se chama 37, e nele, a equipe da nave Voyager encontra pessoas do século XX em estado de animação suspensa. A participação de Abdullah é especialmente interessante, pois mostra um lado diferente da vida real, onde experiências humanas, como atuar, podem nos unir, independentemente do status. Ele conseguiu equilibrar suas obrigações com um pouco de diversão e criatividade. Esse momento divertido na cultura pop oferece uma visão inesperada da vida do futuro monarca, lembrando-nos de que até os reis têm interesses variados. Quem diria que a família real tem uma história tão fascinante? E se eu disser que os palhaços estão desaparecendo dos parques? É verdade. Alguns parques de diversão decidiram remover os palhaços das atrações, pois muitos visitantes os acham assustadores. Essa tendência destaca um medo único e muitas vezes surpreendente, conhecido como
coulrofobia, que é mais comum do que você imagina. Para algumas pessoas, as características exageradas dos palhaços, seu comportamento imprevisível e suas roupas coloridas podem causar desconforto em vez de alegria. Lembra dos filmes clássicos ou shows com palhaços divertidos? Para muitos visitantes, essa imagem brincalhona é ofuscada por preocupações e experiências ruins. Como resultado, os parques querem que seus visitantes se sintam à vontade e aproveitem o tempo sem medo. Então, seja você fã ou alguém que se esconde ao vê-los, parece que os palhaços estão se tornando menos presentes no mundo do entretenimento. O que você acha dessa mudança nos parques temáticos? Descubra o que realmente faz Chicago amar o Bob. As nuvens de Chicago, carinhosamente chamadas de Bob, são uma escultura fascinante que atrai milhões de visitantes todos os anos. Criada pelo artista indiano-britânico Anish Kapoor e inaugurada em 2006, essa impressionante obra de arte possui uma superfície lisa e brilhante de aço inoxidável polido. O que torna o Bob realmente especial é sua capacidade de refletir e distorcer o belo horizonte de Chicago, criando uma experiência visual hipnotizante que muda conforme o ângulo do espectador. As pessoas adoram posar em frente a essa escultura icônica, capturando tanto seus reflexos quanto a linda paisagem urbana ao redor. Com o passar do tempo, o Bob se tornou um símbolo querido de Chicago, representando a criatividade e o espírito da Cidade dos Ventos. Você já visitou esse incrível monumento? Você sabia que o primeiro mergulhador a pular da famosa ponte do Brooklyn foi um mergulhador profissional? Esse homem corajoso, em busca de aventuras e emoções, decidiu fazer um salto arriscado no Rio East. No entanto, uma tragédia ocorreu quando ele subestimou a altura e o ângulo do seu salto. Apesar de sua experiência, o salto não teve sucesso, resultando em um desfecho fatal. Inaugurada em 1883, a ponte do Brooklyn não era apenas uma maravilha da engenharia. Ela também se tornou palco de muitos truques audaciosos ao longo dos anos. Embora muitos mergulhadores tenham conseguido sobreviver a seus saltos desde então, esse caso serve como um sério lembrete dos riscos envolvidos em tais atos extremos. A ponte já viu muitos aventureiros, mas esse trágico primeiro salto se destaca em sua história. A história do mergulhador ressalta não apenas a atração da ponte, mas também a importância da segurança em atividades de aventura. Quais outras histórias surpreendentes estão escondidas na história deste monumento? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre os morcegos e sua visão. Embora os morcegos sejam conhecidos por sua ecolocalização para se orientar no escuro, muitos deles também têm uma visão excelente. Por exemplo, o morcego frugívoro. Essas criaturas encantadoras são frequentemente encontradas em regiões tropicais, onde dependem principalmente da visão para encontrar alimento. Em condições de pouca luz, seus olhos grandes os ajudam a localizar frutas maduras e flores que fornecem os nutrientes necessários. Curiosamente, a visão dos morcegos frugívoros pode competir com a de alguns primatas, permitindo que vejam bem mesmo em ambientes com pouca luz. Essa incrível adaptabilidade significa que eles podem prosperar em diversas condições, utilizando tanto sua visão aguçada quanto suas habilidades de ecolocalização. Portanto, embora muitas vezes pensemos nos morcegos como criaturas noturnas, que dependem apenas do som, sua visão extraordinária acrescenta mais um aspecto às suas estratégias de navegação e sobrevivência. A natureza não é cheia de surpresas. É verdade que as impressões digitais podem desaparecer. Em 2007, uma mulher da Suíça enfrentou uma situação inesperada ao ser barrada na entrada do Zeuatra por não ter impressões digitais. Essa condição rara é causada por uma doença genética chamada adermatoglifia, que significa sem impressões digitais. A maioria das pessoas possui padrões únicos nas pontas dos dedos que ajudam na identificação, mas essa mulher não tinha nenhum sinal. A adermatoglifia é extremamente rara, com apenas alguns casos registrados no mundo. Isso pode causar sérios problemas, especialmente na hora de tirar passaporte e em verificações de segurança. Apesar dessas dificuldades, pessoas com essa condição costumam levar uma vida normal, mostrando a incrível diversidade da biologia humana. Isso levanta questões interessantes sobre identidade e como as sociedades dependem de características físicas, como as impressões digitais, para garantir a segurança. Que outras dificuldades inesperadas podem surgir devido a doenças genéticas raras?
Banhos de gelo ajudam atletas a se recuperarem mais rápido. Muitos atletas acreditam que os banhos de gelo aceleram a recuperação e reduzem a dor muscular após treinos intensos. Mergulhar em água fria diminui a inflamação e alivia a dor, fazendo com que o corpo se sinta renovado e pronto para novos desafios. Mas há um detalhe: embora os banhos de gelo possam ser benéficos, eles têm importantes avisos de segurança. Permanecer muito tempo na água fria pode trazer riscos à saúde, como hipotermia ou danos nos nervos. É importante que os atletas limitem o tempo nos banhos de gelo a 10-15 minutos para evitar esses perigos. Controlar a temperatura do corpo é essencial, assim como saber ouvir o próprio corpo. Alguns podem se recuperar mais rápido sem o gelo. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um atleta pulando em um banho de gelo, lembre-se de que eles estão equilibrando a recuperação e a segurança. Assim como em muitos aspectos do esporte, saber o equilíbrio certo é a chave para manter a saúde e alcançar melhores resultados. Você sabia que a Argélia é agora o maior país da África? Esse fato interessante surgiu após a independência do Sudão do Sul em 2011. Antes dessa mudança, o Sudão era o maior país do continente. Com a formação do Sudão do Sul, seu território diminuiu e a Argélia assumiu a liderança. Essa mudança mostra como eventos geopolíticos podem impactar a posição dos países. A Argélia, rica em recursos naturais e com paisagens diversas, ocupa mais de 2,38 milhões de quilômetros quadrados. Desde o Saara até a costa do Mediterrâneo, é famosa pela sua incrível biodiversidade e pela mistura de culturas. Essa transição também reflete a natureza em constante mudança das fronteiras e nações no mundo. É impressionante como um único evento pode alterar a geografia de um continente inteiro. À medida que os países evoluem, a situação política pode mudar drasticamente, criando novas oportunidades e desafios. O que você acha que isso significa para o futuro da África e suas diversas nações? Você sabia que a Alemanha tem mais pirâmides do que o Egito? Muitas pessoas imaginam as majestosas e antigas estruturas das pirâmides egípcias, mas a Alemanha possui uma coleção impressionante de pirâmides, principalmente construídas nos séculos 19 e 20. Muitas delas são menos conhecidas, mas incluem monumentos e edificações impressionantes que servem a diversos propósitos, desde mausoléus até fábricas de açúcar. Um exemplo notável é a fábrica de açúcar em forma de pirâmide em Lichtenberg, construída em 1850. Essas pirâmides únicas refletem a criatividade e o espírito industrial da arquitetura alemã ao longo dos anos. Então, da próxima vez que alguém mencionar pirâmides, não pense apenas na planície de Gizé, no Egito. Lembre-se de que a Alemanha também tem suas contribuições fascinantes para essa forma icônica. Você consegue imaginar o que mais está escondido na rica história da Alemanha? É verdade que o Google começou em uma caixa de Lego? Em 1996, o mundo da tecnologia viu um começo inusitado, quando Larry Page e Sergey Brin montaram o primeiro servidor do Google, usando uma caixa de armazenamento de Lego. Naquela época, esses dois estudantes da Universidade de Stanford tinham uma ideia ousada: organizar uma enorme quantidade de informações na internet. Em vez de usar um gabinete metálico tradicional, eles criativamente utilizaram uma caixa de Lego para acomodar os discos rígidos. Essa abordagem divertida refletia seu espírito inovador e a capacidade de pensar fora da caixa, literalmente. O projeto, inicialmente chamado de Backrub, rapidamente ganhou popularidade, pois oferecia resultados de busca melhores do que os sistemas existentes. Essa combinação inteligente de criatividade e tecnologia lançou as bases para o que se tornaria uma das empresas mais influentes do mundo. Você consegue imaginar como uma simples caixa de Lego ajudou a mudar a forma como buscamos informações na internet? Você sabia que Hong Kong é o líder mundial em arranha-céus? Nesta cidade vibrante, existem cerca de 657 edifícios, com mais de 150 metros de altura, tornando-a uma maravilha arquitetônica. A paisagem de Hong Kong é uma combinação impressionante de design moderno e rica história. Arranha-céus icônicos como o Centro de Comércio Internacional e a Torre do Banco da China não só dominam o horizonte, mas também simbolizam a força econômica e o espírito inovador da cidade. Por exemplo, o Centro de Comércio Internacional, com 484 metros de altura, é o edifício mais alto de Hong Kong e o quarto mais alto do mundo. A geografia única da cidade, com seu relevo montanhoso e orla, oferece vistas panorâmicas que destacam a arquitetura impressionante.
O planejamento urbano em Hong Kong enfrenta desafios devido ao espaço limitado, mas a cidade continua a expandir seus limites, criando algumas das estruturas mais icônicas do mundo. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, você realmente sente a energia e as ambições que levaram Hong Kong a conquistar esse título incrível. Está pronto para explorar esse horizonte fascinante? Você sabia que os pinguins são aves que não conseguem voar? Apesar disso, essas criaturas incríveis têm asas que se transformaram em nadadeiras, perfeitas para nadar em águas geladas. Os pinguins são verdadeiros atletas do oceano, movendo-se com impressionante velocidade e agilidade. Sua estrutura corporal única, incluindo a forma aerodinâmica, os ajuda a se mover na água como peixes. Em vez de voar no céu, eles passam a maior parte de suas vidas procurando comida debaixo d'água, caçando peixes e krill. Os pinguins vivem principalmente no hemisfério sul, especialmente na Antártica, e se adaptaram a climas muito frios, usando suas penas densas para se manter aquecidos. Na próxima vez que você ver um pinguim caminhando sobre o gelo, lembre-se de que essas nadadeiras, que podem parecer uma limitação, na verdade os tornam nadadores incríveis, como eles conseguem sobreviver em condições tão severas. Incrível, mas é verdade. Montanhas russas podem mudar seu destino. Na Holanda, montanhas russas únicas estão mudando nossa forma de ver os parques de diversões. Essa construção inovadora tem asas ajustáveis em cada carrinho, permitindo que os passageiros se inclinem e girem enquanto passam por loopings e descidas. Imagine como é escolher sua aventura em tempo real. Se você busca adrenalina, pode se inclinar nas curvas para uma experiência mais intensa. Por outro lado, se prefere uma viagem mais tranquila, pode ajustar as asas para controlar o nível de emoção. Esse design interativo transforma uma visita comum ao parque em uma aventura emocionante, feita especialmente para você. Não se trata apenas de velocidade e altura. O importante é personalizar sua experiência, tornando cada passeio único. Então, da próxima vez que você entrar em uma montanha-russa, imagine ter a chance de controlar seu nível de adrenalina. O que pode ser mais empolgante? Prepare-se para se surpreender com o treinamento para maratonas. Correr uma maratona não é apenas calçar um tênis e sair para a rua. É uma conquista grandiosa que exige preparação física e psicológica intensa. Cada maratona abrange extenuantes 42.195 quilômetros, testando a resistência dos corredores. Para completar essa distância, os atletas treinam sua resistência e força por meses, aumentando gradualmente a quilometragem com um plano de treinamento estruturado. Eles também se concentram na alimentação e hidratação, aprendendo quais alimentos melhor nutrem seus corpos. A resistência psicológica também é fundamental. Estratégias de enfrentamento ajudam os corredores a lidar com as dificuldades das longas corridas, fadiga e dúvidas, sem mencionar a emocionante camaradagem que surge entre os parceiros de treino. Cada passo reflete sua dedicação, transformando pessoas comuns em notáveis finalistas de maratona. Você não está curioso para saber o que é necessário para cruzar a linha de chegada? Incrível, mas é verdade. Houdini tinha um segredo. Um dos truques mais impressionantes do seu repertório era a tortura aquática chinesa. Nesse número ousado, Houdini se mergulhava em um tanque de água, com as mãos e os pés algemados, e em questão de segundos ele surgia ileso. Esse espetáculo fascinava o público, mas Houdini guardava seus segredos a 7 chaves. Em vez de patentear o truque, o que revelaria seus mecanismos, ele optou por uma apresentação única para uma pessoa. O direito autoral do truque permitiu que Houdini mantivesse os detalhes em segredo, o que aumentou seu status lendário. Essa escolha mostra não apenas sua genialidade como ilusionista, mas também sua compreensão da arte do show. Manter o público em suspense era tão importante quanto o próprio número. Quais truques, na sua opinião, poderiam rivalizar com essa fuga ousada? Júpiter possui impressionantes 69 luas, tornando-se o planeta com o maior número de luas em nosso sistema solar. Essas luas variam de tamanho. Algumas têm diâmetro entre 12 e 37 milhas, enquanto muitas são menores que 1 milha. O gigante gasoso Júpiter é 317 vezes mais pesado que a Terra, o que demonstra sua incrível gravidade. Essa força enorme influencia a órbita e a forma de suas luas, criando uma dança hipnotizante ao redor do maior planeta do nosso sistema solar. Algumas luas são de gelo, outras podem ser rochosas, e elas fornecem informações valiosas sobre as condições do início do sistema solar. Os cientistas estão especialmente interessados nas luas galileanas, como Europa,
que pode esconder um oceano sob sua crosta de gelo, levantando a empolgante possibilidade de vida extraterrestre. Como essas características únicas das luas de Júpiter nos ajudam a entender melhor o nosso universo. Por que o mel precisa de tantas flores? Para produzir apenas 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar quase 2 milhões de flores. Esse número impressionante destaca o incrível trabalho em equipe e a dedicação dessas pequenas criaturas. Cada abelha operária coleta néctar de inúmeras flores ao longo de sua vida, resultando em apenas cerca de 1/12 de colher de chá de mel. O processo começa quando as abelhas coletam o néctar e o armazenam em seus estômagos especiais. Assim que estão cheias, elas retornam à colmeia e passam o néctar para outras abelhas, que o mastigam e misturam com enzimas para transformá-lo em mel. Esse maravilhoso trabalho em conjunto explica por que o mel é apreciado pelas pessoas há milhares de anos, celebrando não apenas seu sabor doce, mas também sua rica história e propriedades nutritivas. Na próxima vez que você colocar mel em sua torrada, lembre-se dos enormes esforços que estão por trás dessa deliciosa iguaria. Você sabia sobre as palavras raras DAOs? O inglês é cheio de características surpreendentes, e uma das mais interessantes é um pequeno grupo de palavras que terminam com as letras incomuns DAOs. Palavras como stupendous e tremendous se destacam pela sua dramaticidade e força, tornando-se uma ótima escolha para escritores que querem dar mais expressividade aos seus textos. Essa categoria rara de palavras chama nossa atenção, já que a maioria das palavras em inglês não termina com essas letras. O uso de DAOs confere um som quase musical, sugerindo grandeza e intensidade. Embora essas palavras não apareçam com frequência na fala do dia a dia, elas refletem a riqueza da língua inglesa. Você já encontrou essas palavras na literatura ou na fala? Descobrir termos tão únicos pode enriquecer seu vocabulário e impressionar seus amigos com sua habilidade linguística.